Bom, basta crer para ser salvo, pastor Fabiano Faia, a sua opinião inicial para a gente começar. Vamos lá. Bom, primeiro, eu acho que o crer exige uma resposta, né? Se crer de fato exige uma resposta, eu acredito que basta crer sim. A resposta que eu falo é a resposta de quem acredita, de quem realmente abraça aquilo que diz crer. Quando uma pessoa diz eu creio, mas ela não se posiciona de acordo com aquilo que diz que crê, ela está mentindo. Então ela não crê. Entendi. Então vou começar dando essa introdução aí. Ok. Pastor Edmar, o senhor entende que o crer resolve a salvação? O crer, ele é apenas o primeiro passo. Obrigado, Thaís. Para a salvação. Quando nós observamos aí o contexto bíblico, então primeiro, ou seja, crer, ele é acompanhado da confissão, tá? Além da confissão, a perseverança e a santificação. Então, esses 4 elementos são essenciais para tomar posse da salvação. Então, como é que seria essa ordem? Como seria? Crer, confessar, perseverar e santificar. Ok. Pastor Fabiano. O que o pastor Edmar disse é exatamente a resposta de quem crê. Uma pessoa que crê, ela vai confessar, vai se arrepender, porque creu na obra da cruz, creu na expiação. O crer está muito ligado ao entendimento daquilo que a gente crê. Hoje, infelizmente, existe um formato de crer que é tipo pensamento positivo e não exatamente crer em um conteúdo, em uma filosofia, em conhecimento. Então, para mim, o crer, ele tem que estar ligado a conhecimento. Então, eu conheço, eu entendo que conheço, passo a crer, e isso me leva a um posicionamento de quem crê, de quem acredita naquilo. Isso faz com que a vida da pessoa ela tenha um posicionamento diferente, que é exatamente a de mudança de caminhos, e ela recebe, né, o Espírito Santo conforme a proposta de Jesus para aqueles que creem, para que através do Espírito Santo ela desenvolva frutos dignos de arrependimento e assim seja comprovada que realmente essa pessoa crê. Ela não é salva, por exemplo, porque ela faz alguma coisa. Porque se eu, por exemplo, eu digo que a pessoa tem que seguir alguma apostila, algum quesito para ser salva, então eu estou dando o mérito de salvação para ela de acordo com aquilo que ela está fazendo. Agora, a salvação, por exemplo, ninguém merece, ninguém faz nada para receber a salvação, porque é imerecido. Por mais justiça, por mais coisa certa que você possa fazer, isso ainda continua sendo imerecido. É um dom de Deus, é graça. Então nós não somos salvos porque fazemos alguma coisa, mas nós fazemos porque somos salvos. Essa é a diferença. Então a vida reta, ela é a comprovação da verdadeira fé, ou seja, daquele que verdadeiramente crê. Ok. Pastor Edmar. Quando se observa a questão, por exemplo, do crer, o que vem a ser esse crer no contexto aqui bíblico? Então, o crer, ele é, na verdade, o elemento da motivação para a salvação. Então, ou seja, a pessoa precisa ser motivada. E quem vai motivar? É o Espírito Santo que vai convencer esta pessoa. Ela estará, então, motivada a crer. E depois, no segundo momento, quando nós tratamos da confissão, nós vamos estar tratando de uma declaração, já disse aqui o pastor Fabiano, né, sobre isso, tá? De uma declaração daquilo que de fato ele crê. E a salvação, quando observamos, como de fato ela não pode ser adquirida por méritos. E aqui, esses elementos aqui que eu já fiz referência, não trata de algo meritório, mas trata-se de elementos que compõem o conjunto, tá? Que não é isso que vai fazer com que ele mereça a salvação, porque ele já creu, ele já confessou. Agora, o que ele tem que fazer é perseverar, ele não deve abandonar os ensinos de Cristo e, por ele perseverar, ele vai fazer um esforço para manter-se separado do mundo com o objetivo exclusivo de agradar aquele que o alistou para a boa obra, o Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós tomamos todos esses elementos já citados aqui, nós vamos encontrar todo um contexto de apoio, de fundamentação
para deixar bem claro a necessidade do homem, de fato, desenvolver uma vida com fundamento em todos esses elementos citados. Pastor Fabiano. O que a gente tem que tomar cuidado é para não cair no entendimento de que a salvação ela é adquirida porque eu mereci. E isso não é um fato. A Bíblia diz, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. O carcereiro de Atos 16:30 perguntou o que devo fazer para ser salvo. A resposta de Paulo foi: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a sua casa. Então, assim, ele só basta crer para ser salvo. Só que a gente entende que esse crer, quando eu creio em alguma coisa, eu me posiciono, né? A palavra crer no dicionário, o transitivo direto e o transitivo indireto diz assim: confiar em, aceitar como verdadeiras palavras ou manifestações de. Então, a pergunta do debate é: basta crer? Se o crer no dicionário é exatamente isso que está dizendo, então vai existir uma implicação que reage de forma apropriada àquilo que se crê. Então é óbvio que quem crê vai se posicionar de forma que vai desenvolver santificação, enfim, o crescimento. Crescei na graça e crescei no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém que crê, ele vai se desenvolver. Ele vai se desenvolver porque crê, exatamente porque crê. Então, assim, o que a gente tem que tomar cuidado, porque senão dá a impressão de que a pessoa ela é salva se ela seguir os requisitos, ou ela não será salva. E a salvação ela não pode ser comprada. Ela foi paga por um alto preço na cruz, pelo sangue de Jesus, né? Então, é isso, né? Eu acho que esse é o ponto de equilíbrio que talvez possa, inclusive, gerar até um pouco de confusão. Eu acho que é pontos de vista que nós precisamos entender. Pastor Edmar. No que tange aí a questão do crer, como eu já disse antes, é o passo número 1. Foi o que já citado aí, quando Paulo responde para o carcereiro: o que devo fazer? Tá? E Paulo ali, naquele momento, responde ali taxativamente, né, da necessidade que o carcereiro tinha de confessar, de crer, na verdade, né? Ou seja, crer no Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, a partir daí, tá, como eu já disse, como elemento primeiro, então os outros elementos, eles vão acompanhar isso no ministério de Jesus, no ensino de Jesus. Nós vamos encontrar o próprio Jesus dizendo sobre o crer. Nós vamos, lá em Mateus, no capítulo 13, Jesus diz que há pessoas que recebem a palavra, ouvem a palavra, recebem, ou seja, crê, mas ele não produz fruto, ela morre em algum tempo. Então, quando nós observamos esse contexto lá em Mateus 13, né, versículo 20 a 23, vai estar explícito lá nas palavras do Senhor Jesus, quando ele fala ali sobre a semente que caiu nos pedregais, a semente que caiu entre os espinhos, né? Então, e ele dá a interpretação ali do que representa esta semente naquele solo. Então, ou seja, ali nós vamos observar que o crer para aquelas pessoas não foi o suficiente. Eles creram, tá? Mas abandonaram a fé. Então, quando nós olhamos aqui toda a importância, realmente, como eu disse, o crer, o primeiro passo, e depois outros elementos são necessários. Não aqui só repetindo o que já disse, na condição de algo meritório, né? Não é que se eu fizer isso, por isso só eu tenho a salvação garantida. Não, eu vou seguir esses demais passos porque eu já criei. E o texto de Efésios deixa bem claro que não vem de obras para que ninguém se glorie, né? Já disse o pastor Fabiano, na verdade é uma dádiva de Deus, é um presente Sim. de Deus a salvação, tá? Mas, por exemplo, a perseverança e o desenvolvimento dessa salvação, sim, faz-se necessário esses elementos. Vocês são mais, a soteriologia que vocês defendem, acho que, imagino, seja mais ao sabor, assim, do arminianismo, né? Em parte. Em parte. Em parte. Mas o senhor crê que a pessoa pode perder, por exemplo, a salvação? Sim. O senhor também crê? Também. Nesse caso, pastor, por exemplo, o crer, né? Vamos lá, quem crê e for batizado será salvo, verdade. Mas não é só crer, né? Ali também tem o batismo. Mas no caso do carcereiro, crer no Senhor Jesus será salvo. Beleza, ponto. Ok. O Agora, ladrão da cruz também.
Lá não fala... Ele foi salvo sem ser batizado, no caso. Sim, é verdade. Mas, veja, a Bíblia também diz que Satanás crê, né? Ele também crê e estremece, né? Então, não seria um indício de que esse crer é mais do que acreditar na filosofia, na teologia, na ideia, né? É mais do que acreditar, mas seria um envolvimento. Porque o que é esse crer? Tipo assim, porque na nossa cabeça, eu coloco no dicionário, crer, acreditar, né? Então, por exemplo, eu acredito que a Terra é redonda. Então, eu acredito. Agora, o que é esse crer? No que eu me envolvo quando eu falo isso? Eu não me envolvo em nada, só acredito. Então, o que é esse crer salvífico? Você fala, não, basta crer, mas esse crer é acreditar igual a gente crê que a Terra é redonda? Como que é? Bom, primeiro, vamos lá. É verdade, a Bíblia diz que os demônios creem e tremem, né? Eu acho que essa, inclusive, é uma da grande diferença dos demônios e do crente. É que o demônio ele treme e o crente às vezes não treme. Mas não existe nenhuma proposta salvífica para os anjos caídos, né? Embora não tem necessidade de obediência, porque não tem salvação para eles, não existe promessa para isso. Então eles creem e tremem, mas não tem promessa de salvação para eles. Eu acredito que o que crê, ele pode descrer. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia, cuide para que você não descaia da sua própria firmeza. Por isso que o processo de santificação, ele é importantíssimo na vida do cristão, para ele se manter salvo. Um exemplo disso é o ladrão da cruz. O cara não teve tempo de viver uma vida cristã. Ele foi salvo exatamente no momento que ele estava ali na morte, no momento da sua sentença de morte. E Jesus deixou bem claro: ainda hoje estará comigo no paraíso. Então ele foi salvo. Ele não teve essa oportunidade de seguir o processo de santificação. Por isso que eu falo assim, que o crer autenticamente, o verdadeiramente crer, ele é o suficiente para a salvação. Porque, por exemplo, um novo convertido crê hoje, amanhã ele é atropelado. Ele não teve tempo ainda de desenvolver santificação, mas ele vai ser salvo, porque ele creu. Ele foi salvo. Então, assim, o processo na vida de uma pessoa é determinado, né, a partir desse crer, e o desenvolvimento desse crer vai dando indícios dessa pessoa para ela permanecer ou ela descrer no caminho, como que pode acontecer de uma pessoa cair da graça e se perder no caminho, como a gente vê. Hoje, o fato de nós alertarmos e pregarmos a palavra de justiça, ensinarmos as pessoas a caminharem na reta justiça do Senhor, a renunciar à própria vida, à carne e tudo mais, existe é a mensagem do Evangelho. É a necessidade do cristão renunciar-se a si mesmo todos os dias da sua vida, trazer sua cruz e seguir a Jesus. Mas a garantia de salvação é simplesmente o crer. E o momento que essa pessoa crê, se essa pessoa crê, nesse momento ela está salva. Ela está salva. Agora, se essa pessoa diz que crê hoje e ela crê, mas amanhã ela cai da graça, ela passa a descrer, porque é isso que eu defendo. Uma pessoa que se comporta contrário àquilo que... E aí eu posso, inclusive, usar... Eu trouxe até alguns textos bíblicos, por exemplo, aqui, ó. Só para ficar mais claro. Aqui... 1 João 4,20. Alguém diz: eu amo a Deus, odeio seu irmão. É mentiroso. O cara diz: eu amo Deus, mas odeio o meu irmão. A Bíblia diz que ele é mentiroso. Então não é autêntica essa fé. Entende? Então, alguém pode se comportar de maneira que não vai autenticar, não vai realmente comprovar a fé. Então, quando a gente fala de crer, eu quero ter convicção de que o crer é puro. É crer de forma que a pessoa se posiciona naquilo que ela crê. Do contrário, é mentira, ela não crê. Ok, pastor Edmar. E nesse contexto, aí já mencionado, relacionado ao crer e o não crer, nós vamos ter algumas situações, inclusive de pessoas que creram, tá? Integraram ali a igreja, mas demonstraram que de fato não eram salvas, tá? E nós vamos observar como isso acontece. Um exemplo é de Ananias e Safira.
eles estão ali integrados, né, a igreja primitiva ali, a comunidade cristã, mas demonstraram em pouco tempo de que a crença deles era uma crença fictícia, digamos assim. Crendice. Seria mais mesmo aí uma crendice. Tá? Então, quando nós tomamos... Sem compromisso, pessoal. Né? Exatamente. Tá? Então, é interessante a gente observar todo esse contexto aqui, como nós estamos tratando aqui do crer, ou seja, que tipo realmente de crença essa pessoa atribui a Cristo, a comunidade, simplesmente a um segmento, né, em quem ela crê de fato. E aí, quando nós olhamos aqui, por exemplo, a questão do crer, porque muita gente vai afirmar, eu creio, mas na verdade ela não consegue refletir essa crença como luz no mundo. Naquela palavra do Senhor Jesus ali em Mateus 5, quando ele diz, né, vós sois, né, a luz do mundo. E para isso é imprescindível que o crente consiga comunicar estes elementos aqui que eu mencionei no início, né? Se o crente conseguir comunicar, tá, de fato, a sua crença, ele conseguir comunicar, externar de fato, ou declarar a sua confissão, se o crente, de fato, ele conseguir demonstrar a sua perseverança e externar a sua santificação, não há dúvida de que esta pessoa, de fato, ela está, de fato, vivendo conforme a palavra de Deus, ou seja, o primeiro passo ela deu, que ela creu, e depois ela vai externar esses outros elementos na sua caminhada como cristão, como integrante do corpo de Cristo. Pastor, não sei, eu posso fazer pergunta, pastor? Vontade. O senhor acredita que Paulo e Tiago, que falaram coisas que aparentemente são diferentes, né? Porque Tiago diz que a fé sem obras é morta, tal, mostra-me a sua fé, te mostrarei as obras e tal. E Paulo vai dizer que a fé, a salvação é por graça, não é por obras, para que ninguém se glorie. Você acredita que ambos estavam falando coisas diferentes, discordando na sua teologia? Ou o senhor acha que são pontos diferentes de vista? Na teologia de Tiago e de Paulo, ali eu não vejo divergência. O que eu percebo ali é de fato a forma de demonstrar o que seria a verdadeira fé. É o que Tiago vai mostrar. Olha, você diz que tem fé, mas eu quero te mostrar a fé prática. Aquilo que eu estou fazendo está exatamente revelando a minha fé. E quando Paulo fala lá que a salvação não vem, né, de obras para que ninguém se glorie, eu não vejo nenhuma contradição no ensino de Tiago em relação ao ensino de Paulo, porque são coisas de fato distintas. Aqui, Tiago está falando da vida da prática, e Paulo está falando exatamente da remissão da alma, que a obra não vai interferir nisso. Aqui, em Romanos 4:3, Paulo diz assim, o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso foi-lhe creditado com justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que o justifica, o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente das obras. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos os pecados são apagados. Como é feliz aquele cujo Senhor não atribui culpa. Aí depois ele vai falar da circuncisão e da incircuncisão como era no meio dos judeus considerado como prática de obras ou obediência. Aqui fica claro, pastor, que Paulo, ele está dizendo que não é o salário de quem trabalha que garante, mas é uma graça que foi dada por Deus. Abraão foi justificado não por obras, mas porque creu. E aí, depois ele vai dizer que a salvação não é por obras para que ninguém se glorie, mas por fé. E aí, como que a gente explica isso? Não é de difícil compreensão essa carta de Paulo, ou seja, as cartas de Paulo nesse sentido. O que Paulo ele externa exatamente para distanciar do pensamento judaico, já que o pensamento judaico estava ali alicerçado no ritualismo, e para eles aquele ritualismo lhes garantia a comunhão com Deus. Paulo está exatamente mostrando o contrário. Não é a questão aqui do ritualismo, mas é pelo exercício da fé
tá? No Senhor, porque se você de fato crê, ou seja, todo esse trabalho humano, todo esse esforço que você faz para, de certa forma, querer se aproximar de Deus, ele não vai ser suficiente para justificar, porque quem vai justificar é Deus. E agora aí essa justificação, ela vem exatamente pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já não é mais pelo ritualismo adotado, mas agora pela fé. E o primeiro passo, a gente volta lá no ponto número 1, é de fato crer, e aí Deus vem e manifesta a sua misericórdia e justifica com a justiça divina, não no sentido de punir, mas no sentido de justificar. Aqui ele vai dizer também, cadê? A Bíblia diz: pois vocês são salvos por meio da graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. E aí ele diz: Deus, porque somos criação de Deus realizadas em Cristo para fazermos boas obras. Aí aqui eu começo a entender que ele não está discordando de Tiago, porque no versículo 10 ele diz: somos criação de Deus para boas obras. O que Tiago está dizendo é que as obras elas são a comprovação da sua verdadeira fé, mas você não é salvo pelas obras, entende? Então é só a evidência de alguém que realmente crê. Isso vocês concordam, né? Sim. Eu só estou tentando mostrar que às vezes é só um ponto de vista diferente, porque assim, hoje a gente tem um grande problema na igreja evangélica. Por exemplo, o batismo foi transformado em caráter de mérito na igreja. Como assim mérito? Mérito para salvação. Eu sou batizado porque por exemplo, o cara às vezes em muitos lugares ele tem que consertar tudo na vida dele para descer as águas do batismo, senão ele não merece. Ele não merece. Tem que meio que merecer. Ele tem que merecer para ser batizado, ou seja, ele tem que já ser santificado para ser batizado. Então isso entrou de certa forma uma cultura na igreja evangélica. Transformaram o batismo em caráter de mérito. Mas uma pessoa que não aceita ser batizada, seja porque ela não se sente preparada, que é muita gente hoje em dia. Sim. Ou porque essa pessoa, ela é salva? Então, ela não aceita ser batizada. Então, muitas vezes essa pessoa já não aceita ser batizada justamente pela filosofia que muitas vezes é o que ela escuta na igreja. E aí ela acha assim: eu tenho que ser perfeita para me batizar, eu tenho que estar pronta, eu não estou pronto para ser batizado. Porque se a pessoa entendesse que a pedagogia, porque o batismo para mim é uma pedagogia, assim como a ceia é uma pedagogia de ensino, que é para formar na gente uma consciência de justiça, onde nós vamos aplicar graça e virtude para quem não merece. Não é quem merece, é para quem não merece, é para quem não é digno. Então, o batismo é deixar claro para todos nós que a igreja é formada por um espírito de adoção. Essa é a grande diferença. Pastor Edmar. Nesse contexto, tratando de batismo, a gente pode voltar ainda antes de Jesus iniciar o seu ministério, falando sobre João Batista, quando ele diz o texto ali que o povo vinha para ser batizado, confessando seus pecados, ali eram batizados por João. Quando nós vamos para o Novo Testamento, já em Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar a Bíblia dizendo que eram batizados aqueles que de bom grado recebiam a palavra. Então, ou seja, nesse contexto, nós vamos observar que o batismo aí nesse ponto até com toda a vênia que me permita discordar, viu, pastor Fabiano? A questão do batismo, ou seja, a exigência para a pessoa se batizar seria simplesmente a manifestação daquele ensino de Jesus, da pessoa renunciar-se a si mesmo. Ou seja, ela renuncia-se a si mesma, ela aceita a palavra, ela aceita ali a doutrina estabelecida pela igreja, e então ela se dispõe a aceitar o batismo, porque a partir dali ela integra-se à igreja como membro da igreja, com todos os direitos, com todos os deveres e direitos dentro da comunidade cristã. Então é importante que ela já adote aquilo que é regra bíblica, né? Claro, nós vamos ter algumas situações diferenciadas nesse sentido, mas se quer seguir o padrão bíblico, não tem muito que alterar nesse contexto. Eu concordo com isso, pastor. O que eu estou querendo dizer é que a partir de que lentes, às vezes, nós enxergamos as coisas. Porque, por exemplo, hoje nós estamos aqui discutindo se crer é suficiente.
Por quê? Porque existe um lado que diz assim, não, mas tem que fazer tudo isso aqui e tal, senão você não vai ser salvo. E a questão é que eu não sou salvo porque eu fiz tudo isso, porque eu segui a cartilha do negócio. Eu sou salvo por causa do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Ele me salvou. Tudo que eu só faço bem porque eu fui salvo, porque houve uma transformação na minha vida. E às vezes a gente transfere essa mesma filosofia para os rituais da igreja, batismo, ceia, tudo mais. A gente transforma em caráter de mérito. Ou seja, se a pessoa não cumprir a cartilha, ela não merece. Ela não pode. Tem igreja que proíbe a ceia. A pessoa é disciplinada e ela não pode tomar ceia. Ela é proibida da comunhão com Cristo. Então isso é um absurdo. Porque a nossa lente, muitas vezes, enxerga as coisas em caráter de mérito. E não é isso. Então, o batismo, por exemplo, a mensagem é arrependei-vos e sejam batizados. Então, o ensino do batismo é exatamente você abandonar a velha. A pedagogia é quando você desce as águas, morre o velho homem, nasce uma nova criatura. Isso é uma pedagogia, não é um ritual de aceitação. É uma pedagogia de ensino para nós. Então, isso é para que nós aprendamos pelo conhecimento, desenvolvamos a fé na santificação em Cristo. Mas o que garante a nossa salvação é o sangue. É a vida de Jesus na cruz do Calvário. É isso. Pastor Edmar. De fato, tá? Não tem como haver discordância desse ponto último aí, viu? A garantia da salvação está exatamente na eficácia do sangue de Jesus Cristo, né? Isso não há realmente, se alguém desvirtuar desse ponto, né? Então é complicado, né, pastor Fabiano? Mas então veja bem, quando nós olhamos aqui para todo esse contexto relacionado aí à questão do crer e a questão de alguns preceitos estabelecidos, se esses preceitos têm fundamento bíblico, é importante que o integrante daquela comunidade cristã adote. Tá? Se esses preceitos eles fogem, se esses critérios fogem do que a Bíblia ensina, aí realmente não faz nenhum sentido ser adotado por aqueles que pretendem continuar servindo a Jesus.